Nesta noite nós vamos pegar esse personagem, porque no Velho Testamento, amados, o que eu gosto da história de Salomão é o seguinte. Vocês sabiam, e eu gostaria que vocês anotassem isso, vocês sabiam que desde a saída do Egito, desde lá de Moisés, passando por Eli, passando por todos ali, desde Moisés, vindo até os dias de Salomão, Salomão foi a primeira vez na história de Israel, tá ok? Foi a primeira vez na história de Israel em que a arca de Deus repousou no seu lugar destinado. Isso significa o quê? Que desde Moisés até Davi, a arca estava jornadeando, ela não havia alcançado seu destino final. É por isso que o nome Salomão vem da palavra shalom, que significa repouso. Então, repousar, Deus estava procurando o lugar ideal para ele repousar. Deus estava buscando o seu destino final para o seu repouso. Entenderam? Grave isso aí, amado. Salomão, o que denota o ministério de Salomão? Deus não repousou em Salomão. Deus repousou no povo, no ministério de Salomão. Você vai ver ali no livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 4, você vai ver que todo mundo entrou no seu lugar, assim como nos dias de Josué, cada um daqueles personagens entraram nas suas posições, assim como a igreja efesiana deveria estar. Entenderam? Então foi o Espírito de Deus achando o seu lugar ideal, o seu lugar posicionado, onde todos deveriam estar atuando. Você vai ver que Salomão, por que o ministério dele prosperou? Porque todo mundo estava no lugar. Todo mundo fazia, executava a sua função. Todo mundo estava exatamente onde deveria estar. E o profeta, eu acho tão bonita essa história, eu vou voltar um pouquinho no contexto, o pastor Maia vai fazer comentários, mas acompanhe com atenção, nós já falamos disso, mas veja o ângulo que nós vamos nos aproximar nesta noite. Antes dela chegar ao destino final, que era Jerusalém, você lembra da história que Davi descobriu que a arca de Deus estava lá no meio, foi parar no meio dos filisteus, que lá não era um lugar de descanso. Mas Davi se preocupou em trazer a arca de Deus para o seu lugar devido. E nós tivemos um Davi no nosso dia, um profeta de Deus, um grande guerreiro, não é? E ele veio nos nossos dias e ele se preocupou em trazer a arca para o seu destino final, para o seu repouso final. É isso que significa Salomão, o ministério de Salomão. O ministério da noiva é porque Deus repousa nela. O Espírito de Deus repousa no seu destino final. E dali não se move. Então Davi se preocupou, você vê isso em 1 Crônicas 13, e ele faz a pergunta: como trarei a mim a arca de Deus? Como trarei a minha arca de Deus? E o profeta chama atenção na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade, dia 18 de julho de 65, dia 18 de julho de 65, parágrafo 155, e ele disse que Davi cometeu um erro em trazer a arca para Sião, porque Sião era a cidade de Davi. Jerusalém era a capital. Nós já passamos por essas lições. E eu sempre falei, mas como que Davi ia cometer um erro desse? Mas aqui o profeta explica por que ele fez isso. Eu achei tão bonita. Porque veja, o profeta estava falando isso, falando do seu próprio ministério. Entendeu? Ele estava falando de Davi, mas ele estava olhando para o seu presente, o estágio presente do seu ministério. E quando o profeta esteve aqui, o estágio presente do ministério do profeta, quando ele estava aqui trazendo a palavra, tentando trazê-la de volta para o seu destino final, e ele não conseguiu fazê-lo. Agora, aqui, irmão, você tem que ter paciência comigo para chegar no final da lição, para você não falar que eu estou falando bobagem. Nós sabemos que ele revelou todos os mistérios, não falta nada, mas calma lá. Calma lá. Davi, ele conseguiu todo o material necessário para a construção em vida. Não é verdade? Todo o material foi cortado durante a sua vida, mas o posicionamento das pedras foi nos dias de Salomão. Está vendo aí? Presta bem atenção. Agora, Davi queria trazer para ele, para a casa dele. Como trarei a minha arca de Deus? Estou lendo 1 Crônicas 13, a partir do verso 10. O profeta diz assim, notem o que Davi estava tentando fazer também. Eu fiz aqui uma pequena anotação sobre isso. Ele estava tentando trazer a arca para a cidade de Davi, para a sua própria denominação. Vejam lá atrás quando o Senhor primeiramente falou lá no rio. Agora ele está fazendo um paralelo com o seu próprio ministério. Fala de Davi e ele está trazendo isso, mostrando que aquele ministério
Era o seu ministério. Ele diz assim: vejam lá atrás quando o Senhor primeiramente falou lá no rio. Como João Batista foi enviado para ser precursor da primeira vinda, irmãos, as Assembleias de Deus não apoiariam aquilo. E nem a da Igreja Unida, todas elas. Elas queriam ter uma em algum lugar. Cada um queria que fosse na sua própria igreja. Ah, todos eles tinham que fazer. Vejam, bem exatamente, todos eles queriam porque queriam trazer a casa própria deles. Ele quis trazer a cidade de Davi. Por quê? Por que ele quis trazer para a cidade de Davi? Porque não havia lugar pronto para ela. Não havia lugar pronto para ela. Esta era a razão. E é por essa razão que não dá para trazer a mensagem a uma denominação. O que o profeta está dizendo para nós? Irmão, nos dias do profeta, não tinha noiva. Tá entendendo? Então o que ele podia fazer? Se não tinha noiva, o único lugar que eu posso trazer a mensagem é aqui para onde eu estou, para o tabernáculo de Jeffersonville. Vou trazer para cá, vou armazenar. Lembra a visão, o sonho que ele teve sobre armazenando a comida no tabernáculo de Jeffersonville? Ele disse que era o tabernáculo de lá. Mas por que ele tinha que fazer aquilo ali? Ele tinha que trazer porque não tinha para onde levar a mensagem. E Davi, o material não estava cortado ainda, quando a arca estava chegando. Faltava material, faltava madeira, faltava pedra, não tinha nada pronto. Então como é que ele ia? Não estava lá ainda a casa de Deus. Tá entendendo? Então eu quero trazer um equilíbrio. Onde que está o equilíbrio na transição desse ministério? Ele quis trazer a cidade de Davi. Por quê? Porque não havia um lugar pronto para ela. E é por essa razão que não dá para trazer a mensagem a uma denominação. A palavra, a arca, Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. E toda sua identificação, você não pode trazer ela para a sua organização. Eles nunca a creriam, porque não tem espaço para ela. A Bíblia diz que ela estava do lado de fora da igreja de Laodiceia, tentando entrar. Não havia espaço na cidade de Davi. Não importa o quão leal era, o quão grande era e assim por diante, ainda assim não era o lugar. O que o profeta está dizendo? O lugar de descanso não era a casa de Davi. Está entendendo? Ele trouxe para a casa dele porque não tinha para onde levar. Mas lá não era o lugar de descanso. É para lá, ia ser em Jerusalém. E é para lá que ela foi depois. É para lá que ela foi depois, quando o profeta lhes disse o que fazer com ela. Tá vendo? Então Davi teve de trazer ela para a sua própria cidade, porque não havia lugar pronto para ela. Irmão, isso aqui é muito profundo, que o profeta está dizendo para nós. A noiva não estava pronta para receber a palavra. Nós estávamos nas denominações, nós estávamos no mundo, nós estávamos na igreja católica, nós conhecemos, é história isso aqui. Mas eu quero enfatizar para vocês, fazendo um contexto aqui, nós já vamos chegar na parte que nós queremos. Isso aqui está na mensagem tentando fazer uma obra para Deus sem ser da sua vontade. E nós sabemos, amados, nós sabemos que Davi teve que levar para sua casa. Contudo, Davi havia dito. Davi disse, Deus disse a Davi, eis que o filho que te nascer será homem de repouso. Olha aí, ó. Homem de repouso é homem, quer dizer, onde o Espírito de Deus vai repousar sobre ele. Porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome. E paz e descanso darei a Israel nos seus dias. É daí que veio o nome de Salomão. Shalom. Por isso que o nosso tema hoje é a igreja Shalom. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e prospera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. Aqui era Davi falando a respeito de Salomão. Tá certo? Aqui nós já vimos essa lição. Eu estou apenas repassando, porque se você não captar esse contexto, você não vai entender onde que nós vamos chegar. Nós vamos ver, e eu já li para vocês que têm nos acompanhado as lições, em 2 Crônicas, capítulo 5, depois que Davi morreu, 2 Crônicas, capítulo 5. Vamos lá. Isso. O profeta disse que levou 40 anos, amados, para cortar todo o material nos dias de Davi. 40 anos
durante os dias de Davi, o profeta disse que foi o tempo que levou para cortar o material, para cortar as pedras, e elas eram cortadas onde elas estavam. E aí elas eram trazidas cortadas para serem montadas, colocadas em posição, colocadas no seu devido lugar, depois que todo o material chegasse. Então, 40 anos levou para cortar e trazer o material. E 7 anos levou para montar o tabernáculo, o profeta disse. 40 anos para cortar o material e 7 anos levou para montar o tabernáculo. E quando montaram o tabernáculo, não tinha barulho de serra e nem barulho de martelo, porque já estava cortado. Então a mensagem que veio do mensageiro não tem que arrumar mais nada. Ela já cortou, ela já cortou, desbastou o que tinha que desbastar, já serrou o que tinha que serrar. Agora, o que é que vai acontecer depois dos dias do profeta? É a montagem, é acoplar uma peça na outra. A mesma coisa que Josué fez depois dos dias de Moisés, posicionando o povo na terra prometida. Então o profeta disse, já vou ler para vocês a citação, ele disse, 40 anos para cortar e 7 anos para montar. Claro que tinha que ter a mente do arquiteto divino para colocar cada peça no lugar. Agora, isso aconteceu nos dias de Salomão, onde o Espírito de Deus repousou no seu destino final pela primeira vez. Ah, é muito bonita essa lição, viu? Muito bonita essa lição. Bom, aqui já é nos dias de Salomão. Segundo Crônicas 5. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata e ouro e todos os objetos, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Davi havia conseguido tudo para ele. Não precisou fazer nada. A única coisa que Salomão tinha que fazer é colocar em ordem. Isso aqui vai aqui. Isso aqui vai lá. O que Josué fez, irmão, depois de Moisés? Colocou em ordem a casa. Tribo de Ruben, você vai lá. Tribo de Azer, você fica lá. Vai para o sul, vai para o norte, vai para o leste. A sua função é esta, a tua função é aquela. Esse é o ministério da noiva, cada um entrando no seu devido lugar. Agora, veja se não é um perfeito paralelo do ministério de Salomão. E aí Salomão fez o seguinte, veja como que é perfeito o que o profeta disse para nós aqui a respeito de Davi. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos e os chefes dos pais entre os filhos de Israel para fazerem subir a arca da aliança, a palavra, a arca, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Ele mandou buscar lá na casa do pai dele. Agora vocês vão lá, sacerdote, levita, vocês tiram da mão lá da casa do meu pai, que era uma fortaleza, coisa mais linda, maravilhosa, e vocês tragam aqui para esse tabernáculo, que está tudo montado no lugar. Está entendendo? E é isso que o profeta está dizendo, que Davi, nos dias dele, não tinha para onde levar. Então ele levou para a casa dele. Nada mais justo, nada mais inteligente do que manter com ele. Falou, olha, mas vai vir um ministério. É por isso que em 64, o profeta de Deus pregou uma mensagem chamada Shalom. Shalom, repouso. Repouso. Ele estava mostrando que o lugar, o destino final do repouso estava surgindo. A noiva estava surgindo. Olha, Davi, irmão, o profeta, ele desejou tanto viver nos dias de Salomão que Deus deu uma prévia para ele. Falou, não, olha, eu já sei que você não vai estar lá mesmo, mas eu vou dar uma prévia para você. Vou mostrar para você. E ele viu a visão da noiva. Eu não preciso ver a visão. Eu estou vendo a realidade. Está aqui, ó. Está aqui a noiva. Esse é o contexto que nós estamos falando. Já vamos ver algo aqui. Então, olha, tem tanta coisa bonita. 1 Reis 6, verso 38 fala. E no ano 10º, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas coisas e tudo com o que lhe convinha, e edificou em 7 anos. Esse edificar aqui, diz o profeta, foi montar. Olha, você já imaginou o trabalho, irmão? Montar todo aquele monte de material que havia sido trazido por Davi, cortado a mando de Davi, não é? E agora tinha que ter alguém que tinha a mente divina, a mente de Deus, a sabedoria divina, para identificar onde que ia cada uma daquelas peças. Na mensagem Memoriais de Deus Testados pelo Tempo, do dia 18 de agosto, agora, nos dias de Jesus na Terra, os judeus tinham construído um templo como memorial, e eles tinham mostrado a Jesus como o templo fora bem construído. E levou 40 anos para construir o templo, cerca de 8 anos, aí o profeta diz, por 40 anos eles cortaram as pedras de partes diferentes do mundo, 40 anos em sua construção, cortando, nenhum barulho de serra de martelo, e 7 anos para
montar, como nós vimos nas Sagradas Escrituras. 7 anos foi levado para montar. Está no parágrafo 71 da mensagem Memoriais de Deus Testados pelo Tempo. Então, nós estamos vendo perfeitamente o que é que está acontecendo entre esses dois ministérios, o ministério de Davi e o ministério de Salomão. E nós vemos que nós já passamos por essa lição, não é? Nós já passamos por essa lição, mas agora nós fazendo essa pequena base, aqui, vou ler mais uma citação e vou passar a palavra ao pastor Maia. E eu quero dizer algo muito importante para vocês aqui. Aqui está na mensagem também, outra chamada, Tentando Fazer uma Obra para Deus Sem Ser de Sua Vontade, só que essa é do dia 27 de novembro de 65. Ele volta a falar daquilo que Davi havia feito. Ele disse, bem, aqui está o rei Davi tentando fazer a mesma coisa. Ele tomou sobre si. Bem, tudo bem, tenho que ir. Dê uma olhada ao redor do povo. O que você me diz, capitão? Você tem 10 milhares? Ele falando como é que ele consultou os capitães ao invés de consultar o profeta. Notem o objetivo de Davi. Ele estava trazendo a arca para a sua própria casa. Aquela não era a capital. Aquele não era o lugar. Ela pertencia em Jerusalém. Mas Davi estava trazendo ela à sua própria casa. Ele queria o avivamento na sua própria denominação. Mas na outra mensagem, o profeta realmente explica para nós por que ele fez aquilo. Porque não tinha para onde levar. Não tinha para onde levar. Mas, nos dias de Salomão, então agora, havia um lugar, o destino final, o repouso final, Shalom, onde Deus encontra o seu Shalom. Na 7ª era, não é? Na 7ª era, no 7º dia, não é? Deus descansou. Na 7ª era, Deus repousou no seu povo. Deus repousa no seu povo. Tem tanta lição que dá para tirar disso aqui, mas vamos fazer essa pequena fundação aqui. Pastor Maia, gostaria de fazer um comentário. É justamente isso que nós estamos vendo nesse momento, não é, Pastor Maia? Não há nem comentário. Isso é a Bíblia e a mensagem que o profeta trouxe para nós. A questão é você tirar os olhos de Davi e colocar em Salomão. Perfeito. Que é justamente o que nós estamos precisando ver. Davi nunca deixou de ser o grande patriarca de Israel. Inclusive as gerações que vieram depois de Davi, sempre Deus lembrava, assim como Davi, seu pai. Agiu assim como Davi, seu pai, aquela grande imagem do grande guerreiro que foi Davi, mas não viver sob a liderança de Salomão é que estava o problema de Israel, e que é o que nós vamos ver em seguida agora. Agora veja bem, nós acabamos de ouvir aqui que o profeta, nos seus dias, não tinha para onde levar realmente a arca. Ele tinha que tirar de onde ela estava, porque ela estava perdida no meio das denominações, dos filisteus, e ele tinha que trazer essa arca para algum lugar. Para onde que ele trouxe? Armazena alimento. Lá estava a palavra, a arca não é a palavra? Toda a palavra foi armazenada ali em Jeffersonville, porque não havia aonde colocá-la, porque Jerusalém é a noiva, mas não tinha onde levar essa palavra sem noiva. Tinha que haver um tempo aonde essa palavra tinha agora onde repousar, aonde ela está, que é o que está acontecendo hoje. Mas muito bem aplicado, essa é a mensagem do profeta, é a Bíblia Sagrada se repetindo aqui entre nós, e nós vamos continuar com essa lição. Em 1 Crônicas 22, só para reforçarmos o pensamento, Davi, quando estava chegando ao final de sua vida, ele disse, porque dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência. Para nome e glória em todas as terras, eu, pois agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão, filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor, portanto Salomão será o seu nome.
Eu quero enfatizar o nome Salomão, nós já falamos muito. Repouso não no sentido de descansar, vou dormir. Repouso no sentido do Espírito de Deus achar o destino final, onde ele podia repousar. É a casa de Deus. É tão bonito, irmão. Porque o próprio nome Jerusalém significa lugar do repouso de Deus, ou habitação do repouso de Deus. E o nome Salomão significa a mesma coisa, o repouso. É onde Deus repousaria. É onde Deus repousaria. Olha, irmão, não tem outra era para depois da nossa. Deus vai encontrar uma noiva, ele vai repousar nessa noiva. Ela é a voz final para a era final. E não há dúvidas em relação a isso aí. Não há dúvidas em relação a isso aí. O que nós